ele está correto. No extremo, como é que eu vou dizer? No extremo leste da margem equatorial, né? Lá na pontinha, tem lá o Pitu Oeste, né? Tem uma exploração, né? Mas isso não significa automaticamente, como é o nome dele? É Nildo Cabral. Nildo. Viu, grande Nildo? Camarada, sempre conosco aqui, muito bons comentários. Massa. Obrigado pela pergunta. O fato de estar sendo explorado o petróleo ali, né, não significa que automaticamente a autorização que foi dada ali, ela vai percorrer toda a margem, porque ela está numa ponta, ela está exatamente na ponta da margem equatorial, no final dela, né? Então só tem aquele campo ali que foi autorizado, está produzindo. Mas tem inúmeros outros campos até chegar o Iapoc, né? Até a divisa com a Guiana. Tem uma série de campos que não foram autorizados ainda, né? Aí a Total já tentou, enfim, a Shell já tentou, mas o Ministério do Meio Ambiente não. O IBAMA, peraí, tá errado isso aqui. Você não tem nem plano de emergência, pô? Tá achando o quê? Né? Vai procurar lá outro país com a legislação mais frágil do que o Brasil, porque já temos uma legislação frágil ambiental. Aliás, é por isso que a galera está correndo para a América Latina, né? Porque aqui a gente pode fazer mirabolâncias, né? Inclusive financiar planos de governo e tal. Então é isso. Existe de fato, mas isso não corresponde. Não podemos dizer que existe uma exploração, né? Como está fazendo a Guiana, de leste a oeste. Não pode dizer, porque é numa ponta ali que está pegando. Eu acho que quando os caras começaram a explorar, nem sabia que tinha uma imensidão de margem ali, né, de campos de petróleo naquela área. Mas ele está correto, sim. Teve um camarada que botou. Mandar um abraço para o Madeirada, que está aqui conosco, mandando um abraço para todo mundo aí. O Renan Lourenço Prado botou aqui, ó. Quem tem coragem de resgatar as ações preferenciais que estão na mão do fundo BlackRock, da Petrobras, né? É só ressuscitando o Brizola. E tem um outro camarada que quer ressuscitar o Getúlio Vargas aqui também. Tem a outra camarada aqui, acho que é a Bel. Deixa eu ver, Bel Albuquerque, ó. Tirem a Petrobras da bolsa, né? É isso aí. Sonho. Que sonho isso aqui, né? Petrobras estatizada, olha, o Brasil ia tomar um rumo maravilhoso novamente, né? Mas, Padula, vou passar para ti aqui. Só deixa eu perguntar para o Jailton. O Jailton, é isso aqui, que ele estava falando que estão explorando? Vocês enxergam aí? Estão explorando aqueles azulzinhos lá no canto, eu acho, né? Deve ser. Não, os amarelos ali da Shell, ó, tá vendo? Ah, sim, a Shell, né? No Maranhão, tem Enalta Energia, entre o Maranhão e o Pará. Lá em cima tem a Petrobras, lá no Amapá, né? Mas e aqui no Rio Grande do Norte está dizendo que tem Petrobras, Murphy e Shell. Não sei se está vendo ali. Mas não há exploração aí, né? Talvez sejam pedidos, ou talvez, porque assim, eu acho que essa galera já recebeu a concessão, mas não está conseguindo. Tanto é que uma dessas aí devolveu a concessão, foi concedida a ela, depois ela tentou 2 vezes a liberação, o IBAMA não liberou, e aí em 2020 devolveu a concessão e a Petrobras assumiu a concessão. Então, isso pode ser as concessões, mas a exploração, efetivamente, só naquela pontinha ali, meio roseado ali. Tem um campo ali chamado Pitu Oeste, né, que é em cima do Rio Grande do Norte. Ah, tá. Ô, Padula, eu estou começando... lembrei, foi a BP, a British Petroleum, foi a quem britânica, houve a concessão em 2013, recebeu a concessão, tentou por 2 vezes a autorização do IBAMA, foi negado em 2020, entregou a Petrobras. A petrolífera britânica, aquela, né? Que é uma das que teve mais acidentes na história, essa britânica aí, né? Essa aí sim, né? Contanto que não seja no Mar do Norte, tá de boa. Se for no Mar do Sul, Hemisfério Sul pode ir, né, tranquilaço, né? Até aqui, se não me engano, perto das Malvinas, essa britânica aí já teve uns acidentes aí. Mas, o Padula, eu tô começando eu sou, só para deixar claro, né, eu sou a favor da exploração desse petróleo da margem equatorial, por tudo que vocês já colocaram aqui, né?
A Vera Lúcia Medeiros disse que não quer nenhum furo, ela é totalmente contra a exploração, estou vendo aqui no chat, né? Mas eu sou na linha do Padula, na linha do Jailton, né? Acho que a gente tem que explorar esse petróleo, está todo mundo já explorando, é uma riqueza nossa, né? Mas eu estou começando a concordar aqui com alguns camaradas do chat, até com o que vocês dois puseram, que tomara que o IBAMA freie bastante isso aí. O que o Jailton trouxe aqui eu não tinha refletido ainda. Tomara que o IBAMA imponha uma série de restrições que só a Petrobras vai cumprir, né? Porque as petroleiras internacionais não vão, porque não vai dar tanto lucro para elas, né? E também estou começando a achar que tomara que o IBAMA bote bastante freio aí, para ver se a gente consegue arrumar nossa casa politicamente, né? Se o Lula ganha melhores condições, talvez aí em 2026 até, né? E possa encarar com mais força nessa questão da retomada de uma Petrobras mais com maior, pelo menos com maior porcentagem de capital público, né? Não sei se eu estou errado, Padula, mas eu estou começando a ver nesse sentido aí. Mas será que tem petróleo no Brasil mesmo, cara? Olha aí, ó. Tá tudo entregue já, como diz o Nildo Cabral. Aqui na Guiana Francesa, Suriname, até... Que loucura. Que loucura. Padula, segue esse. Então, eu acredito assim, primeira coisa, a gente, obviamente, novamente falando, né, enquanto biólogo, enquanto ambientalista, o nosso desejo é que nenhum novo poço fosse efetivamente perfurado, mas isso falando para o mundo todo. Se a gente tivesse um poder, né, uma lâmpada mágica, e falar assim, ó, a partir de hoje não vamos mais fazer isso, ótimo. Acho que esse é o desejo, que é uma das coisas que resolveria parte, né, dessas 87% dos gases aí emitidos por combustível fóssil. Agora, pensando Brasil, falo novamente, o grande problema no Brasil é efetivamente, falando em emissão de gases do efeito estufa, causadores de mudanças climáticas, essas ondas de calor cada vez mais constantes, mais intensas, que causam essas catástrofes climáticas aí, enchentes, secas, né, com essas dicotomias, inclusive, é o agronegócio. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que reforçar e trazer e levar para o debate. Só que é óbvio, você não vê ninguém pressionando o Fávaro, o ministro da Agricultura, para acabar com os latifúndios, para fazer a transição agroecológica, que é uma das coisas que a gente está ouvindo falar há muito tempo. Inclusive, reforço aqui a Agenda 2030 da ONU, ODS número 2, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Combate à Fome, fala da transição agroecológica, que é uma das pautas, já que nós estamos falando em golpe, nós temos que lembrar do golpe de 64, que Jango sofreu quando ele falou, vamos fazer a reforma agrária. É sempre importante a gente lembrar isso. A presidenta Dilma, em 2016, ela estava na ponta do lápis, né, da caneta, para colocar, ela colocou para pautarem isso daí, a transição agroecológica, inclusive com o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que esqueci o nome agora dela, que era ministra da Agricultura dela, a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, ela não aceitou. O que aconteceu? Associado com o processo da reindustrialização, que assim como o Jango propôs, a Dilma estava propondo, veio que a tal da farsa jato, vieram todas aquelas denúncias, né, infundadas, que depois que o estrago foi feito, provou que não tinha validade nenhuma, que era tudo uma grande, como eles dizem, né, grandes factoides. E aí, obviamente, quando fala em soberania do Brasil, e fala a soberania desde a reindustrialização, desde o processo da reforma agrária, quando você peita essa burguesia, esse 1%, né, que domina através dessas corporações, através do imperialismo, a gente sofre esses tipos de golpe. E uma hora é o pré-sal, uma hora vem a margem equatorial, e isso a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente analisar a pressão que a Marina Silva sofreu, sendo ministra
do meio ambiente não foi pequena, né? A mesma pressão, novamente, eu não vi a pressão que o Lula fez em relação ao IBAMA com a fala dele. Ele falou aquilo, mas eu não enxerguei como uma maneira, né, de pressionar efetivamente, dando uma carteirada. Eu não enxerguei efetivamente dessa maneira, mas foi uma pressão. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer também a propaganda que existe em cima para tentar, né, promover o descrédito do IBAMA, o descrédito da Marina Silva. Então, tudo isso reflete o quê? Vamos apressar, e aí casa com essa fala do Jailton, que vamos apressar logo esse negócio aí para ser explorado logo, porque quanto menos recursos, menos obrigações eu tiver, com menor responsabilidade, vem qualquer um e explora. E aí vem uma BP, vem uma Shell, vem uma Chevron, vem a ExxonMobil e derrama petróleo. Para ele, uma multa que vai causar isso daí não vai ser nada, né? Quando teve o derramamento, salvo engano, o Jailton pode confirmar, a Petrobras ajudou. Mas não foi a responsabilidade dela, o derramamento de alguns acidentes, alguns vazamentos que tiveram. Então, é uma coisa importante que a gente tem que entender, que falar em não explorar petróleo hoje, infelizmente, é um discurso que não dá para a gente falar. Eu não vejo uma outra alternativa, não há uma transição energética. Novamente, o petróleo ele não é só, obviamente, o combustível. Ele vai ser base de plástico, que é uma outra discussão, e de repente a gente até faz uma outra discussão, né, Portinho, que uma vai puxando a outra, a questão do plástico, a sociedade de plasticultura que a gente tem, microplástico aí contaminando tudo, encontrado no cérebro recentemente, nos fetos, que é uma questão, é mais uma contradição do capitalismo, é mais uma contradição dos tempos modernos, que quando foi descoberto o plástico, salvo engano, na década de 40, a gente teve o que? Nossa, revolucionou a indústria, obviamente. Você pega um carro hoje em dia, o peso dele foi reduzido, 70% de um carro hoje é plástico. Então, falar em vamos substituir o plástico, com qual material? Falar em substituir o petróleo, falar em substituir o combustível, com qual combustível? E aí, vamos fazer carro elétrico. O carro elétrico também tem os seus problemas. A bateria, que vai envolver o cobalto, que vai envolver o lítio, que vai envolver o níquel, que é explorado lá no Congo, que é explorado na Bolívia, que é explorado na Argentina, com mão de obra escrava, com poluição do ambiente. Então, veja, é a definição clássica do que é poluir. Poluir é qualquer interferência humana no ambiente que gera resíduo, que gera problema. Então, a gente precisa ser realista, e eu confesso aqui que quando falaram em explorar petróleo, eu já fui direto, não, chega de petróleo na margem, né? E aí, tentando também jogar a opinião pública, olha como que eles foram sacanas, né? Exploração na foz do Amazonas. Por quê? Amazonas tem todo aquele chamamento de biodiversidade. Só que eles não falam isso daí quando nós estamos falando de avançar os incêndios, quando nós estamos falando em avançar as monoculturas. Mas por que eles usaram isso e não falar em margem equatorial? Eu caí nessa ladainha no começo também. E aí, conforme a gente vai estudando, e esse é o ponto importante, não é reconhecer que a gente está errado. Ou melhor, não é achar que nós sabemos tudo, é reconhecer que a gente também erra em algumas análises. E isso faz parte da nossa formação. E entender o processo, entender o que está por trás disso tudo, né, a contribuição que a gente tem que ter e pensar nos 3 pilares que a gente sempre fala, né, de sustentabilidade. Não apenas a questão ambiental, que é importantíssima, sem dúvida nenhuma, mas na questão social e principalmente também na questão econômica. Né? Porque se a gente não pensar nesse tripé, eu sempre falo para os alunos isso. Falar em sustentabilidade é uma mesa com 3 pernas. Se você tira uma delas, ela vai cair. Então a gente precisa analisar isso. E se eu priorizar apenas a questão ambiental, de novo, não estou menosprezando a questão ambiental. Não quero que o Conselho de Biologia casse meu registro aqui, tá? Mas a gente tem que analisar exatamente nesse aspecto.
que não dá para a gente ser radical, como a gente vê muitas ONGs, muitas pessoas que defendem cegamente um único ponto e falam, não vamos explorar porque isso é errado, vai poluir. Tá, mas vamos ver quem está poluindo? Vamos ver o que está por trás disso tudo? Vamos entender, principalmente, o que é a Petrobras? Vamos entender o que a Petrobras está fazendo? Comparar, né, os acidentes, os vazamentos que aconteceram de petróleo e ver em quantos deles a Petrobras está envolvida e o que foi feito. Então é isso que a gente precisa entender. E não cair nas artimanhas. E eu sempre, com uma certa idade, a gente vai aprimorando, né, a maneira como a gente absorve as notícias. Chega de uma maneira, a gente tem uma tendência de, nossa, né, reagir daquela maneira. E automaticamente, a hora que você começa a ver, opa, não é bem assim. E o exemplo disso é Foz do Amazonas, né, como se fosse ali, né, um risco iminente que vai ser feito, e aí já começam a falar, obviamente, levantando os possíveis problemas, sem levar em consideração, ignorando, obviamente, todo o processo que envolve para essa possível exploração. Então, é algo que a gente tem que realmente sentar, discutir. Não estou falando que eu sou o dono da razão, Jailton, Celso, Portinho, o professor, que não quer que chame professor, mas é professor porque a gente aprende com ele realmente, professor Estrela, mas a gente precisa realmente entender, né, o que está por trás disso tudo. E pesar. A gente sempre tem que colocar isso numa balança. Todas as políticas ambientais hoje em dia, elas são baseadas nos estudos de impacto ambiental. Então a gente tem que analisar isso daí. E uma maneira de mitigar, ver o que o retorno que vai trazer disso, se alguns riscos vão ser sanados, né? Enfim, falei pra caramba aqui, é mal de professor. Olha só, eu não costumo assistir televisão, mas casualmente eu estava passando, e aí logo no início, quando surgiu esse negócio aí, e aí está na notícia assim, eu não lembro se era na Globo, na CNN, dizendo assim, não, que vai poluir a Foz do Amazonas, aí vai poluir todo o Rio Amazonas. Mas tipo assim, mas como assim? Para começar, que não é só na Foz do Amazonas, a margem equatorial é bem maior que a Foz do Amazonas. E segundo, não é na nascente do rio, é na Foz, é onde o rio desemboca. Então como é que vai poluir todo o rio? Não, como é que eles me dizem uma coisa dessas, cara? E se a gente parar para pensar, eles tiveram essa mesma preocupação quando entregaram a Vale do Rio Doce lá, quando teve Brumadinho, quando teve Mariana, falaram dessa preocupação? Não falaram. Então, veja, novamente, por isso que, fazendo a propaganda aqui, Portinho, da mídia independente, pessoal da Voz Trabalhadora, por isso que é importante a inscrição, né, se tornar membro, divulgar isso, porque esse tipo de discussão, novamente, nós não somos donos da razão, mas esse tipo de discussão você não vai encontrar acessando uma televisão, né? Porque, obviamente, o que é mais fácil para o trabalhador e trabalhadora hoje em dia? Você chega, você liga a televisão, e aí você vai absorver aquilo que está falando. Ah, mas eu vi na CNN, ah, mas eu vi na Globo. Mas eles estão alinhados com o interesse da burguesia, com o interesse dessas corporações. Sim. E o bom debate você não vai encontrar ali. Então, isso é ponto importante para a gente estar discutindo. E o pior de tudo, né? Muita notícia que nos interessa, eles não divulgam, ficam divulgando um monte de outras bobagens que a gente fica perdendo tempo, sabe? Preço do ovo, não sei mais do que. E direcionando de acordo com o que eles querem que a gente acredite, né? Perfeito, perfeito. O Guilherme Estrela botou aqui, ó, que o Padula está certíssimo. O petróleo brasileiro para o Brasil não é contra a transição energética global. O que é contra a transição energética global é o petróleo brasileiro exportado para os países que efetiva e historicamente contribui com o aquecimento global, né? Muito interessante essa reflexão, esse raciocínio aqui do Guilherme Estrela, né?